Olá, vamos começar a nossa live de hoje. Bem, dando uma diagonal nos principais jornais do país, né? Quais são os assuntos mais candentes, né? Estamos já um final de semana e tal. O grande assunto é sempre aquele. Tem vezes que na história do Brasil é assim, na história política do Brasil, é natural, né? Você pega uma questão e fica repetindo, 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 repetindo. Agora é a questão da reforma da Previdência, né? E que nós estamos falando há meses, 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 meses. Ontem foi divulgada uma carta dos governadores, duas cartas, né? Uns dizem que não assinaram uma, outra, toda uma polêmica, porque numa das cartas vinha uma expressão que alguns governadores não gostaram, e os parlamentares muito menos, especialmente o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, em relação a uma expressão que está na carta, que os governadores falam em veemente repúdio àquela proposta que eu já discuti aqui, de que o sistema previdenciário dos estados e municípios fosse apreciado pelas assembleias legislativas e pelas câmaras municipais. Lembrando que 2.100 municípios têm seu próprio sistema previdenciário e as 27 unidades da federação, cada uma delas também tem seu próprio sistema previdenciário. Mas os governadores querem que tudo seja decidido, de acordo com eles, pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Essa é uma questão que eu venho falando sistematicamente, né, que é uma questão complicada, que envolve questões legais, no campo constitucional, e claro que politicamente tem um enorme ônus para os governadores terem de aprovar nas 26 estados e no Distrito Federal, e para os prefeitos idem, mudanças no regime previdenciário. Por quê? Vai haver uma pressão terrível, 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 daqueles que vão ser desfavorecidos pelas alterações desse sistema, tanto dos municípios, 2.100, o Brasil tem cerca de 5.500 municípios, né? Assim como nos estados, 26 estados e no Distrito Federal. Então os governadores querem empurrar a batata quente para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional quer só resolver a questão do sistema previdenciário da União e empurrar a batata quente para os governadores e prefeitos. Então vocês estão entendendo que é uma disputa política que está ocorrendo. E as duas cartas divulgadas ontem mostram isso. Portanto, essa é uma questão que vai ter de ser enfrentada, claro, espera-se, e olha, o tempo está passando. A projeção inicial é que o relatório do relator, deputado Salman Moreira, do PSDB de São Paulo, seja aprovado por volta daí da segunda quinzena de junho. Aí iria para o plenário, né? Para o plenário, e aí certamente ocorrerão inúmeras sessões, porque vão ter destaques. Mas tem alguns complicadores. Temos o feriado do Corpus Christi, 20, 21, feriado. E na semana seguinte, 24, São João, é segunda-feira. E no Nordeste, em especial, o São João é mais importante que o Natal. Então é bem provável, é bastante provável que o quórum seja difícil de ser alcançado, porque os deputados vão visitar suas bases. E aí tem a seguinte questão, não custa recordar, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, precisa de um quórum qualificado, de um quórum constitucional. E o quórum qualificado é de 3/5. São 513 deputados na Câmara dos Deputados. Portanto, é necessário, no mínimo, 308 votos. E você só coloca em votação se você tem uma margem, por exemplo, 320 votos garantidos, 325. Você não vai colocar em votação se você não tem certeza se vai atingir o quórum mínimo de 308. Portanto, pode ocorrer, não é impossível, que não seja votado em junho, mas no início de julho pelo plenário, ou que a definição, o término desse processo na Câmara dos Deputados se dê na primeira quinzena de julho, antes do recesso. Aí isso vai para o Senado e segue o mesmo procedimento, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai apreciar, depois a comissão especial que vai ser criada no Senado e finalmente chega ao plenário. Ou seja, aquilo que nós já dissemos, de há muito tempo, alguns falavam, não, vai ser tudo aprovado, inclusive no Senado até junho. E eu sempre disse que não, é um processo complexo, tem de seguir o que determina o regimento das duas casas e principalmente tem a seguinte questão, para a questão das contas públicas, claro que é importantíssimo, mas está sendo decidido o destino da vida nós somos cerca de 210 milhões de brasileiros, mas cerca de 208, 207, 206, 205, o número que vocês queiram determinar, são aqueles que estão afeitos a essa questão. Você pode dizer que o topo da pirâmide lá,
não vai ser afetado por essa questão. Estou falando em termos de sobrevivência e tal, mas o resto, todo mundo vai ser afetado por essas mudanças. Por isso que precisa ser feito com muito cuidado, sim, com muita discussão, analisando os prós, analisando os contras, assim que tem de ser feito. Né? Não vejo, mas tem de ser, estão demorando muito. Estão demorando coisa alguma. Um projeto democrático funciona dessa forma. Ou seja, precisa, a Câmara, que é representante do povo, porque o Senado é a Casa da Federação, a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados, tem de discutir sim, analisar todas as questões. Não custa relembrar, algumas delas são muito polêmicas e atingem não o andar de cima, mas o andar de baixo. Como eu sempre ressaltei aqui, né, e acho que fui um dos primeiros, mas não o único, evidentemente, mas destacando alguns pontos que tem de ser rediscutido. Não é possível acabar com a aposentadoria rural. Quase que 80% dos municípios brasileiros dependem da aposentadoria rural para que gire o comércio, para que tenha uma economia local. Né? Não é possível acabar com o benefício de prestação continuada para os idosos carentes e deficientes e tal. Isso é um absurdo, né? E isso está na proposta original. Não é possível, acho eu, essa vai ser uma discussão, o fim do abono do PIS. Né? Hoje o abono do PIS é até 2 salários. O governo quer retroagir para só 1 salário. O problema são aqueles estados, eu insisto a recordar esse fato, que o salário mínimo regional é superior ao salário mínimo nacional, 998. Por exemplo, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. São alguns estados. E aí, nesse caso, ninguém receberia o abono. Ninguém receberia o abono. Alguém vai dizer assim, mas isso é pouco importante? Pouco importante para quem tem recursos. Mas para quem é pobre é muito importante. É um pouco que é muito. Para o pobre é muito. Ou seja, receber um salário, vamos dizer, você ganha um salário mínimo, né? E no final, na época do seu aniversário, lá tem lá um calendário lá do PIS, você recebe um salário mínimo de abono. Caso você divida por 12 meses, dá cerca aproximadamente de R$80. E isso é importante para o indivíduo e é importante para a economia, porque faz também... E o que ele vai fazer com isso? Ele vai guardar? Não, ele vai pagar suas dívidas, vai comprar algum produto, isso é importante para a economia. E tem a questão muito complicada da capitalização. Custa recordar que é um ponto importante, porque essas questões têm de ser esclarecidas e não foram até agora. Eu acompanhei, inclusive, essa semana as sessões que ocorreram de comissões da Câmara dos Deputados e com a própria presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a questão da capitalização, que tem de ser enfrentada. Qual é a proposta que o governo tem para a capitalização? Ele não apresentou, porque não está na PEC. E isso é importante. Você não pode dar um cheque branco para o governo e o governo vai decidir depois, vai fazer o seu projeto de lei e aí encaminha a Câmara dos Deputados. Não. É necessário saber antes, né? Como é que vai ser a nova Previdência. E como é que a velha Previdência, usando as expressões do governo, vai se manter. Por quanto tempo? Quais serão os recursos? São perguntas que são feitas e que têm de ser respondidas pelas comissões e no debate. Isso é muito importante. Bem, segunda questão. Hoje mais uma vez, o Lula réu. Já é réu em 10 processos. Puxa vida, o Lula é inacreditável, né? Lula é 10, né? Podia até ter uma palavra de ordem aí. Lula, Palocci e Paulo Bernardo, que trio, hein? Que trio! São réus num processo no Distrito Federal, por ter favorecido, de acordo com a denúncia recebida pelo juiz, recebido através do Partido Trabalhadores, uma maracutaia, 40 milhões de dólares para favorecer a Odebrecht em negócios na África, em especial em Angola. 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. A denúncia foi recebida, portanto eles são réus. É importante sempre destacar que não significa que já estão condenados, são réus, estão em primeira instância, mas o companheiro Lula é o 10º processo que ele é réu. Essa questão aí, então, portanto, a questão de Angola, envolve Angola. Tem um ponto importante sobre Angola, rapidamente para lembrar, que são as vendas que a Petrobras fez de interesses que ela tinha na África, que segundo a época estimado, isso o presidente da Petrobras, que deveria investigar, porque por sinal não investigou, pelo que eu saiba, nenhum dos assuntos nebulosos da Petrobras, nem nesse governo, nem no governo Temer, os negócios nebulosos que vieram da gestão petista e tal. A Petrobras tinha cerca de 6 bilhões de dólares lá, interesses na África, e vendeu tudo aquilo por 1,5 bilhão.
segundo denúncias da época. Isso também nunca foi apurado. Eu não entendo, insisto, porque a Petrobras não fez um pente fino, investigações internas para ver o que efetivamente ocorreu durante os 13 anos e 5 meses do PT. Isso é uma questão importantíssima. Entra ano, entra governo, sai governo, entenda-se Temer e Bolsonaro, e ninguém fez essa investigação que é fundamental para o país. Bem, a terceira questão, colocada aí pelo noticiário, é Bolsonaro na Argentina. Ainda bem que ele não falou nada, graças a Deus. Lembre-se que nesses dias eu insisti muito nisso, acho que ele ouviu, alguém falou para ele, que ele não falasse sobre a ditadura militar da Argentina, sobre Videla e outros. Ainda bem, ficou de lado essa questão, né? Mas deu uma declaração pública muito infeliz, dizendo que os argentinos deverão, em outubro, quando tem as eleições, votar com a razão e não com a emoção. A frase é vazia. Bolsonaro, nós sabemos, não é uma pessoa que se caracteriza pelo domínio do vernáculo, seu vocabulário deve ter umas 500, 600 palavras, etc. Tá um péssimo orador, como é sabido de todos, e veio falar uma obviedade, né? Sempre tem as obviedades. Agora, a questão que ele deveria lembrar é o seguinte: se fosse votar com a razão, que ele está dizendo, o eleitorado argentino votaria na oposição, independente qual seja. Por quê? A inflação na Argentina disparou. Esse ano vai chegar a 55%. 55%. O PIB vai ter o segundo ano consecutivo de crescimento negativo. Estima-se esse ano em menos 1,2%. A desvalorização do peso é clara, evidente, todo mundo acompanha. E a pobreza aumentou na Argentina. Portanto, a declaração em si, se fosse analisá-la, é absolutamente infeliz, porque se fosse votar com a razão, eu ia votar no Fernandes, que tem como vice a Cristina, né? O Alberto Fernandes, ao menos até o momento, é essa chapa. Mas é uma questão mais importante, aí discutindo seriamente. Não cabe ao presidente da República Brasileira emitir juízo sobre qualquer processo eleitoral de qualquer país. E ele não para de fazer isso. Ele não conhece as relações diplomáticas e não é orientado, porque o ministro das Relações Exteriores é um incapaz, o Ernesto Araújo. Veja, observe, a primeira visita aos Estados Unidos, quando ele estava em Washington, ele em cerimônia pública, vocês devem se lembrar, no jardim ali da Casa Branca, nos jardins da Casa Branca, ele se dirigiu ao presidente norte-americano e disse que esperava a sua reeleição. Isso não cabe. E se for eleito um democrata, como é que fica o Brasil? Como é que fica o Brasil? Por que emitir juízo sobre um processo eleitoral de um outro país? O Brasil nunca fez isso na história, basta passar um pente fino no Itamaraty, isso nunca ocorreu, Então isso é uma enorme bobagem. Agora na Argentina, emitindo juízo, se ganhar, o que é provável, no momento, ganham os peronistas. E aí, como é que vai ser? A nossa relação não é com o governo, a nossa relação é Estado com Estado. O Estado do Brasil com o Estado da Argentina, e não do governo brasileiro com o governo argentino. Ou seja, ele está acima disso. É isso que precisa ser compreendido. Mas o Bolsonaro não entende, porque ele não compreende as relações diplomáticas. Não é ser chato com ele, perseguição, nada disso. Mas ele não sabe qual é o papel, a diferença entre Estado e governo. Eu tenho certeza que ele nunca leu um livro da diplomacia brasileira, algo que posso fazer uma breve história do Itamaraty, das nossas relações diplomáticas. Ele nunca leu um paper, então são tantos, das relações Brasil-Argentina, quais são os principais dilemas que afetam o Brasil e a Argentina. Tenho absoluta certeza que ele não leu. E aí dá uma declaração que é infeliz. Por quê? E aí? Outubro ganha os peronistas. O que vai acontecer? Ele é presidente do Brasil. Nós não teremos relações com a Argentina, que é uma importante parceira comercial do Brasil. E quem criou o Mercosul, fundamentalmente, Brasil e Argentina. Recordei, presidente Sarney, José Sarney do Brasil e Raul Alfonsín da Argentina. Então é desconhecimento de regras básicas da diplomacia. De regras básicas, uma coisa muito simples, mas que ele não é orientado porque tem um péssimo ministro das Relações Exteriores. Falando nisso, nesse encontro, o ministro da Economia brasileiro disse que estavam pensando em criar uma moeda única Brasil-Argentina, que é uma bobagem, seria o peso real. Isso é uma bobagem, né? É uma enorme bobagem. Essa discussão começou no governo PT, que teve um certo momento que eles queriam criar ali por volta de 2007, 2008, na segunda presidência Lula, de criar uma moeda única. Seria uma verdadeira loucura no Mercosul. Né? Uma bobagem enorme e tal. Então não cabe essa questão, não sei por que desenterram ideias que são verdadeiros absurdos. Como é possível o Brasil, que tem 4% de inflação esse ano,
ter uma moeda única, um país que tem 55% de inflação. Então tem questões que entrariam em questões técnicas, etc, que não vem ao caso destacá-las aqui, mas é uma enorme bobagem e essa proposta vocês vão ver amanhã, ninguém vai lembrar. Acho que eles não tinham o que falar e vieram com essa bobagem que não interessa a ninguém. Ontem nós falamos e a decisão do Supremo Tribunal Federal, até então tinham 4 votos, são 11 ministros, né, no Supremo Tribunal Federal, e terminou por maioria de votos. O Supremo Tribunal Federal deliberou que as subsidiárias das empresas estatais, elas podem ser vendidas sem autorização do Congresso e sem licitação. Me parece uma decisão correta. Isso não tem nada a ver com uma visão privatista, que o STF é privatista e não estatista, não tem nada a ver. A criação de uma empresa estatal precisa de autorização do Congresso. E a privatização de uma empresa, isso dá uma olhada nos artigos 173 e 177 da Constituição, precisa da autorização do Congresso, sim. É diferente de uma privatização de uma subsidiária. Aí são outros 500. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão absolutamente correta e não tem essa história, né, de dizer, foi um sinal claro que é uma visão privatista, tal. Não tem nada, nem é estatista, nem é privatista. A decisão do Supremo é o que se alguns interpretam que está na Constituição e na legislação. Quando eu digo que alguns, porque não foi uma decisão por unanimidade, foi uma decisão por maioria de votos. Uma outra questão, também discutida num dia com poucas notícias, vale destacar, né? Tá meio ameno o panorama político e tal. Você precisa torcer para procurar questões mais relevantes. Aqui não vamos falar do Neymar, viu? Deixa o Neymar de lado. Chega de Neymar, que é insuportável aguentar o Neymar e aquela moça. Meu Deus, que nível dos dois, né? Que nível, mas não vamos falar deles, deixa. Aqui, ao menos na live, nós não vamos tocar nesse assunto. Mas um assunto importante, inclusive com entrevista do senador Tasso Gereissati, é a lei do saneamento. Isso é uma coisa importantíssima. Ou seja, a questão de privatizar, de abrir as empresas privadas a adentrarem no saneamento básico. É uma vergonha, os dados brasileiros são horrorosos sobre tratamento de água, a existência de esgoto, mais de metade dos municípios brasileiros não tem. É um horror. Inclusive, se nós olharmos o estado de São Paulo, que os dados são extremamente preocupantes. E ele diz uma coisa, uma frase, me parece extremamente feliz, do senador Tasso Gereissati, dizendo assim, a pessoa está num local onde não tem água e esgoto, está com o tablet na mão e com o esgoto no pé. E é incrível, né? É uma coisa que eu já observei, vocês já devem também observar, muitas vezes em certos momentos de expansão do crédito, vamos lembrar na época do governo, especialmente o segundo governo Lula, uma grande expansão do crédito, você já estava na favela, né? Mas estava lá com uma tremenda televisão, toda sofisticada, tal, com um computador sofisticadíssimo, e não tinha água, esgoto, né? Vivia em condições insalubres. A Rocinha, por exemplo, tem um índice de tuberculose devastador. Um dia eu vou voltar a essa discussão. Devastador. Então, você tem a modernidade a enorme, e o atraso. Uma convivência com uma barbárie. Né? Ao mesmo tempo que você estava com um computador moderníssimo, você tinha o esgoto passando na porta do seu barraco, né? Que não tem ventilação, mas você está com uma televisão moderníssima e está com tuberculose. Quer dizer, essas contradições, como é que convive no Brasil vários Brasis? Né? Diferente daquela ideia do Jacques Lambert dos dois Brasis, na verdade nós temos muitos Brasis convivendo no interior do Brasil. Né? E essa questão levantada pelo Tasso Gereissati me parece muito feliz. E abrir, isso é importante nós acompanharmos essa discussão, para as empresas privadas a questão do saneamento. É uma vergonha, nós precisamos enfrentar e ter metas ousadas sobre isso. Pensar grande, né? Precisamos ter água tratada, sim, né? Precisamos ter esgoto tratado, né? Precisamos enfrentar essa questão. Não é possível o Brasil, a oitava economia do mundo, ter uma situação pavorosa em relação ao saneamento básico. Lembrar, por fim, que eu vou depois discutir umas outras questões, quase que por fim, né? O Weintraub. Não tem obsessão por esse senhor, não. Acho ele de uma incapacidade absoluta, ele é um medíocre e tal, né? E ele fez ontem uma ode às universidades privadas. Queria lembrar a ele que não é um pesquisador, é um pobre coitado, só lembrar a ele que 93% da pesquisa no Brasil é oriundo das universidades públicas e das instituições públicas. Só 93%, só para que ele saiba. Tal. E lembrar que apesar dos cortes de verbas,
do Brasil é o 13º país no mundo em pesquisa científica. Eu estou, inclusive, nessa questão, irritado com o silêncio do astronauta, que é uma pessoa séria, sério, o Marcos Pontes, que em toda essa discussão se mantém em silêncio. Tem de falar, astronauta, tem de falar, tem de colocar, pô, afinal, o senhor é um pesquisador, conhece todas essas questões e tal. Mas o Weintraub fez largos elogios às universidades privadas. Eu não tenho nada contra as universidades privadas, mas é fundamental que elas cumpram algumas metas. Por exemplo, o número de mestres e doutores nos seus quadros docentes. Isso é importantíssimo. Isso veio da gestão Paulo Ranato. Lá, mas depois, nas gestões do PT, foi diminuindo e acabou aquela questão da exigência da qualificação do corpo docente. Exigência de pesquisas, né? Não ficar só no ensino, ficar no ensino, na boa qualidade de ensino, pesquisa e extensão. E elas não cumprem o que é necessário. Ao contrário, grande parte dos centros universitários, das universidades privadas e das faculdades privadas, são 3 situações diferentes, elas são absolutamente incapazes. Né? Elas não cumprem as suas atribuições, o nível é baixíssimo. O sujeito sai com diploma e não tem uma inserção efetiva no mercado de trabalho. E o MEC não fiscaliza, não cumpre suas atribuições. E isso se acentuou muito durante os 13 anos e 5 meses do PT. Então, tem de combinar universidade pública, universidade privada? Concordo. Agora, é necessário uma fiscalização efetiva do que ocorre nas faculdades, nos centros universitários e nas universidades privadas. E essa questão da pesquisa científica, que é central, e que no Brasil, 93% é realizada pelos institutos públicos e pelas universidades públicas tal. E o Weintraub, o grande Weintraub, tem uma questão fundamental para todos nós, que nós já falamos aqui, o Enem. O Enem é central. E foi exonerado o diretor do Enem, que era justamente responsável, exonerado o diretor do INEP, responsável pelo Enem. E não foi designado substituto. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial. E essa é uma questão central. O Enem decide a sorte de milhões de famílias, de milhões de jovens. E continua uma bagunça. Eu estou curiosíssimo e assumo o compromisso com vocês de ver as provas, estudar as provas do Enem, que eu quero ver o que tem lá. Lembra que eu critiquei muito quando eram os exames do Enem feitos pelo PT, e critiquei muito a Base Nacional Comum Curricular. Fui o primeiro, inclusive, a discutir as questões de história. Vocês se recordam, escrevi artigos, falei muito, tem vários vídeos discutindo essa questão, vendo o absurdo que era a proposta da Base Nacional Comum Curricular do PT. Estou curioso para ver essa questão do Enem. Agora, o caos dentro do MEC é inacreditável. O número de pessoas que são demitidas, que ficam... Tem certas funções que já tem 3 titulares em 5 meses de governo, o que é absolutamente inaceitável. Bem, vai terminando a semana e vocês perceberam que nós não falamos em 2 pessoas, ou demos pouca importância a elas, e elas estão em silêncio. Como elas fazem bem para o Brasil quando ficam caladas? Primeiro, o pornofilósofo. Vocês perceberam que o pornofilósofo, o Jim Jones da Virgínia, o marginal, estava quieto, ficou quieto? Como foi bom para o Brasil? Ao invés de ficar discutindo aqueles Twitter desse falastrão, o Brasil começou a discutir seus problemas. Saneamento básico, educação, previdência, política externa. Não melhorou a qualidade do debate nosso aqui? Afinal, estamos focados nessas questões. E não nas bobagens escritas lá pelo pornofilósofo e aqueles ataques covardes que o pornofilósofo fez aos militares, ao general Santos Cruz, ao general Vilas Boas. Esses ataques covardes desapareceram. E como isso fez bem para o país, como isso foi importante para o país. Né? Então, e tantos ataques. Né? E cada coisa que ele escreve, só palavrões, é um falastrão, é um tremendo enganador, e como fez bem o silêncio dele. Né? Então, olha, veja como é bom quando a gente começa a discutir as questões do Brasil, como isso faz bem ao nosso país, discutindo questões que são concretas. Então, por aí, esse silêncio, como esse silêncio é positivo. E o outro foi o silêncio do Carlos. Vocês notaram que o Carlos ficou quietinho. E isso, ele parece que foi até internado no hospital, ficou um tempo ali, 1 dia, 2 dias, mas parece que não tinha nenhum problema tal, e ficou quieto o Carlos. Como o Carlos faz mal ao governo do pai e como o Carlos faz mal ao Brasil. Quer dizer, quando ele fica quieto, com aquelas tuitadas pavorosas que ele faz, quando ele fica quieto, não tem aquilo, o Brasil discute questões sérias, como está discutindo nessa semana, e isso faz muito bem. Quer dizer, você retira essa discussão paupérrima das redes sociais e traz
para a realidade política e qualifica esse debate, que é fundamental para o Brasil, que é a qualificação do debate, a discussão séria dos problemas nacionais, a apresentação de propostas. Isso que é importante, discutir propostas para onde o Brasil vai, é isso que interessa. Não ficar falando do porno filósofo ou falar do Tonho da Lua. Nós temos que discutir questões seríssimas aqui. Por isso que o silêncio deles certamente faz muito bem ao Brasil. Eu queria só lembrar mais um fato, e aí encerrando um pouco aí a nossa breve conversa de hoje, né? É a Damares. Ontem nós postamos até um vídeo sobre a Damares. Damares quer casar, Damares Alves. Ela agora deu uma tapa, tal, mudou o penteado, deu toda uma arrumada, tal. E ela declarou à imprensa que ela vai criar um site para ver quem pode procurar. Ela vai criar um site, expressões dela, né? Ela vai criar um site para agora conversar com as pessoas, para quem quer, que ficou encantado por ela. Então, se você está encantado pela Damares, se você gosta das suas opiniões, se você ficou realmente impressionado pela análise que ela fez do Popeye e do Pica-Pau, né? Que ela fez uma análise realmente brilhante, ela é realmente um gênio da raça, e todas as questões que ela já dissertou durante esses 5 meses, porque ninguém conhecia Damares Alves antes da sua designação como ministra. Se você gosta dessa cidadã, aguarde o site, ou escreva para o Ministério, cobre o site, porque ela está em busca de um novo marido. Bem, essa seria a notícia mais engraçada da semana. Se o Brasil fosse um país sem problemas. O triste é que ela é uma ministra que tem pastas que foram fundidas extremamente importantes e não é para brincar, fazer esse tipo de brincadeira. Mas são os tempos que nós vivemos. Eu queria deixar com vocês novamente aqui o meu agradecimento a todos aqueles que estão acompanhando meus vídeos, as lives, que se inscreveram no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, que curtiram os vídeos, que ativaram as notificações, colocaram comentários, agradeço, extremamente generosos, apresentaram sugestões. Dentro do possível, nós estamos nos desdobrando aqui para fazer várias, para tratar das questões de política, de economia, um pouco de cotidiano. Lembrar as questões de história, as indicações de livro vão se manter. Nós temos muitas coisas importantes de livros que são fundamentais para a compreensão do Brasil, principalmente da história do Brasil, mas para a história contemporânea também. Vamos continuar com isso, com esse compromisso que nós temos sempre com a liberdade, com a independência, com a autonomia de pensamento, sem ter partipri, sem estar à direita, ao centro, ou à esquerda, sem estar com o partido A, com o partido B, mas estar sempre defendendo os interesses da República, da moralidade, da coisa pública e acreditando sempre no Brasil. É esse o nosso compromisso. E para isso é necessário ter independência, que é fundamental, e sempre ter a espinha ereta e o coração tranquilo. Então agradeço muito a todos vocês que estão me acompanhando agora, que depois vão acessar todos os vídeos. Insisto o convite, falem para os seus amigos, que se inscrevam no meu canal, Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Vamos trocando sempre opiniões e pretendemos estar no sábado e domingo. Nós já temos algumas sugestões que já vão estar presentes também no canal, que vocês acessem. Vou ter várias sugestões e discutindo sempre questões que eu considero que são relevantes para que a gente possa se posicionar num mundo tão complexo como é o mundo do século XXI. Então, até a próxima.